Saudações cordiais, amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Trago hoje uma reflexão ligada ao falso reavivamento. Como reconhecer os sinais de engano, ou então os sinais deste falso reavivamento. Antes que o Senhor Jesus Cristo volte a esta terra para buscar a todos aqueles que o esperam para a salvação, há um processo de reavivamento e reforma que deve ocorrer no seio dos seus filhos. Mas, enquanto ocorre este processo de reavivamento e reforma no seio dos seus filhos, Satanás vai trazer, ou vai fazer, ou está fazendo, um falso reavivamento no mundo cristão, fazendo com que homens e mulheres pensem que estão sendo guiados pelo poder de Deus, enquanto é o próprio Satanás que está a fazer este trabalho. É importante recordar a vocês, amados irmãos, que o reavivamento consiste no renascimento da vida espiritual. E o reavivamento anda acompanhado da reforma, que é a mudança do estilo de vida, hábitos e costumes. Aquilo que nós fazíamos que não agradava a Deus, nós deixamos de fazer e fazemos aquilo que agrada a Deus. Então, é importante recordar isto, que estamos a viver numa época em que há uma intensa agitação espiritual. Tem havido igrejas lotadas que desenvolvem simplesmente cultos emocionantes. Os ditos profetas que são populares nas redes sociais, eles têm feito de tudo para que criem condições, ou então para fazer com que tudo isso que eles estão a fazer pareça que esteja a ocorrer uma grande obra de reavivamento espiritual, enquanto é a obra do engano. Então, o que a Bíblia nos tem a dizer a respeito disso? Mas antes de avançar, uma pergunta muito importante que eu gostaria de colocar aqui. Será que tudo que brilha vem do Espírito Santo? É importante que nós percebamos isto. Será que tudo que brilha vem do Espírito Santo? Jesus nos advertiu no livro de Mateus, capítulo 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então é importante compreendermos aqui que o inimigo sabe que a igreja de Deus será reavivada nos últimos dias. Por isso, ele está a criar de todas as formas um falso reavivamento motivado por emoções, fama e poder para desviar os crentes do verdadeiro derramamento do Espírito Santo. Então é importante conseguirmos compreender aqui, amados irmãos, que o verdadeiro reavivamento não é ruído, nem é espetáculo. E o que temos estado a ver nos dias que correm, há muitos espetáculos que andam por ali. O verdadeiro reavivamento consiste num arrependimento profundo, na reforma do estilo de vida. E nos dias de Elias, por exemplo, aconteceu isto. Veja que o povo gritou e dançou diante de Baal, mas o fogo só desceu quando Elias restaurou o altar do Senhor. Lembram-se daquele episódio em que Elias teve que voltar para poder falar ao povo que cada um precisava tomar uma decisão de seguir, ou então de seguir ao Deus verdadeiro. O povo primeiro teve dúvidas, não quis se declarar em face daquilo que Elias estava aí a dizer. O povo esperava ver para depois acreditar. Nunca espere para ver. Satanás, porque sabe que o ser humano quer muito ver para depois crer, ele está a levantar esses falsos profetas que fazem milagres em todas essas igrejas. Todos os milagres que estão a acontecer, todos aqueles homens que se dizem servos de Deus, pais espirituais, que estão a fazer milagres nas igrejas, que fazem exorcismo nas igrejas, eles estão a fazer o trabalho de Satanás dentro dessas igrejas. Não tem nada a ver com Deus aí. Eles sabem disso que eu estou a dizer. Eles sabem que não estão a serviço de Deus. Eles usam o nome de Deus em vão. Sabem que não estão a serviço de Deus. Estão aí para enganar as pessoas. Estão aí para enganar as pessoas. E porque as pessoas gostam de ver as coisas, gostam de ver maravilhas, acabam caindo neste engano e são presas desses homens. Estão ao serviço de Satanás. Esses falsos profetas que andam por ali não têm diferença com os curandeiros nas palhotas. Satanás mudou de estratégia. Simplesmente tirou os curandeiros, uma parte deles, para a igreja. Ponto final. Porque ele sabia que muitos cristãos não desejarão ir à palhota. Então vamos levar o curandeiro para a sua igreja. E estão aí a fazer o exorcismo. Elias, quando restaurou o altar, foi a partir dali que o povo reconheceu que, na verdade, o Deus que deve ser adorado é aquele que criou os céus e a terra. Mas antes, o que eles faziam? Eram movidos por emoções. Dançavam, cantavam diante de Baal. E não tinha nada a ver com Deus. Então, como filhos de Deus, somos chamados a restaurar o altar de Deus nos nossos lares. Somos chamados a restaurar o altar de Deus na igreja. Porque mesmo dentro da igreja existem líderes, pastores que estão ao serviço de Satanás e que acabam tirando aquilo que é essencial, aquilo que deve ser feito dentro da igreja, a maneira correta de adoração, e colocam a adoração de Satanás dentro da igreja, até na igreja de Deus. Por isso, eu sempre tenho dito, cada um precisa de estudar a palavra de Deus por si. Vamos estudar sim, em grupo, em comum, vamos aprender juntos. É importante que haja esse espírito de unanimidade. Mas é importante que cada um estude por si para confirmar se aquilo que está sendo dito está aqui ou não.
Mas a maior parte de pessoas hoje só esperam ouvir, não vão procurar por si. Então, como filho de Deus, precisamos de despertar, amados irmãos. Hoje, muitas pessoas têm estado a confundir emoções com a presença de Deus. O Espírito de Profecias, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 121, diz o seguinte: o reavivamento verdadeiro é uma renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades mentais, ou por outras palavras, da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. A citação que eu acabei de ler aqui mostra de verdade como é que deverá ser feito o verdadeiro, ou como é que deve acontecer, ou como é que acontece o reavivamento verdadeiro. Consiste na renovação da vida espiritual, ressurreição da morte espiritual. Enquanto o falso reavivamento é um reavivamento que é contrário ao verdadeiro reavivamento. Este reavivamento falso, ele busca por sensações em vez de santidade. Busca por milagres, curas e gritos, mas sem arrependimento genuíno. É o reavivamento do aplauso humano e não da reforma divina. Então, como filhos de Deus, nós precisamos de prestar atenção para esses elementos. Então, nesses dias que nós estamos a viver, amados irmãos, há necessidade de sermos vigilantes do engano espiritual que está a acontecer nestes dias. O livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 14, adverte que os espíritos de demônio farão sinais que enganarão os reis da terra. Hoje, vemos isso nas multidões que correm atrás de profetas, que prometem prosperidade e poder político. Nós temos visto até políticos já nesses lugares. Alguns desses líderes, amados irmãos, até se reúnem com presidentes e governantes, proclamando bênçãos sobre nações, mas sem chamar o povo ao verdadeiro arrependimento. Veja o que está a acontecer no mundo. Veja o que está a acontecer. É exatamente isso o que a Bíblia nos diz. O livro Grande Conflito, que nestes últimos dias tem sido combatido, na página 464, diz o seguinte: antes do derramamento do Espírito Santo, virá uma manifestação do falso reavivamento. Multidões se alegrarão, igrejas se exaltarão, mas Deus não estará nesses movimentos. Perceberam, amados irmãos? Deus não estará nesses movimentos. Enquanto eles pensam que Deus está ali, Ele não está ali. Este engano espiritual prepara o terreno para a imagem da besta, aquilo que já teria avançado há dias, unindo todas as igrejas num espírito de falsa unidade, uma unidade construída sobre doutrinas humanas e não doutrinas de Deus. E veja que este reavivamento falso que ocorre nesses dias atuais, que também pode ser conhecido como era digital, ele tem estado a ser avançado com base no avanço da tecnologia. E este reavivamento falso está a ganhar até novas plataformas. Nas redes sociais existem falsos pastores que têm estado a atrair milhões de seguidores, prometem milagres ao vivo, vendem óleo ungido digital e manipulam multidões com palavras emocionais e música hipnótica. Há um relatório da BBC 2025 que destacou o crescimento de profetas influenciadores que usam a fé como um espetáculo e fonte de lucro. E veja que, por conta disso, as pessoas acabam pensando que todos os pastores, todas as igrejas têm o mesmo objetivo, enquanto não. Veja que esses falsos profetas, lembram-se de outra vez eu disse que houve uma reunião que o Gabriel Estevão participou, estavam lá pastores, esses falsos profetas, estavam lá padres, estavam bispos, estavam políticos, estavam presidentes das nações. Naquela reunião o objetivo era de trazer uma nova era, a era de Aquário sem peixe, uma sociedade líquida, uma sociedade relativista, que relativiza tudo, uma sociedade que não reflete em torno das coisas que têm estado a acontecer. E cada um daqueles que estava presente ali deveria fazer, então usar daquelas palavras, usar daquelas orientações na sua zona de atuação. Então, cada um desses falsos profetas, esses falsos pastores, vai fazendo o seu trabalho na sua área de atuação e quando o mundo cá fora vê, acha que todos são iguais, enquanto não. Só eles é que são assim. Porque eles foram dados esse trabalho de criar essa decepção, de mesclar ou então de criar esta neblina no mundo cristão para as pessoas pensarem que todos os cristãos são assim, todos os pastores são assim. Não! Nem todos são assim. Apenas os que estão a serviço de Satanás é que trabalham assim, é que são assim. Eles estão a serviço de Satanás para fazer com que homens e mulheres pensem que todos são iguais. Hoje há pessoas que decidiram não ir mais à igreja porque acham que todos são iguais. Porque essa casta de pastores que são usados por demônios, esses falsos profetas que são usados por demônios, fazem esse serviço, alguns até se prostituem com membros da igreja, fazem coisas que simplesmente são hediondas. E as pessoas acabam pensando que todos são assim e preferem não ir à igreja. Preferem não buscar por Cristo. Então, como filhos de Deus, há necessidade de se prestar atenção para esta particularidade. Veja que as pessoas acabam pensando que todos os pastores estão à busca do dinheiro, atrás do lucro. Não, não são todos. São esses que vocês costumam ver aí. Os que não fazem isso não estão busy com essas coisas. Mas esses que fazem isso são esses que estão busy com o assunto de dinheiro.
Não estou a dizer que ninguém quer dinheiro, mas estamos a dizer usar o nome de igreja, usar a Bíblia para se aproveitar das pessoas. Não, isso está errado. Está muito errado. Então, muitos desses falsos profetas, muitos desses pastores, eles têm estado a afirmar que recebem visões e mensagens do céu, mas vivem em luxo e escândalos. Vejam só, a maior parte desses falsos profetas ali, vejam a vida deles, como é. Eles são dados aquilo como recompensa da parte de Satanás porque eles estão a fazer um bom trabalho para fazer com que as pessoas confundam ou pensem que o mundo cristão é todo igual. Eles têm aquela luxúria toda como recompensa de lá, recompensa vinda de Satanás a quem eles servem. Esta é a verdade. Eles sabem do que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer, eles sabem disso. Todo aquele luxo que os irmãos têm estado a ver, desses falsos profetas, esses falsos pastores, eles têm sido dados por Satanás como recompensa do trabalho que eles estão a fazer. Satanás está a galardoar que estão a fazer bom trabalho. Não podem ser enganados por eles. Se estiver aqui um deles a ouvir, saberá ou sabe, vai confirmar disso que eu estou a dizer. É assim como eles, na verdade, trabalham. É recompensa de estarem a fazer bem o trabalho, de criar condições para que pessoas acabem decidindo não ir à igreja, porque estão a ver que há uma confusão, todos são iguais. É isso que Satanás quer, confundir a mente das pessoas, para as pessoas pensarem que todos são iguais. Hoje existem até pessoas que estão a combater o mundo cristão por causa desses falsos profetas, desses falsos pastores. Então não sejam enganados. A verdadeira religião é aquela que segue os princípios que estão aqui na Bíblia. Isso de dizer que entrega tudo que você tem, vai ter em dobro, é mentira, é mensagem de Satanás. Não tem nada a ver com Deus. É de Satanás, não tem nada a ver com Deus. Então há necessidade que cada um de nós tome providência. O livro de Mateus capítulo 7, verso 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E o texto, quando nós formos a continuar, a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Hoje dizem que expulsam demônios em nome de Jesus Cristo. E algumas pessoas se sentem beneficiadas. Satanás faz esse trabalho. Por isso não podem ser enganados com esses homens. O inimigo de Deus, quando lhe é permitido, faz esse trabalho. E pessoas pensam que é Deus que fez aquilo e permanecem naqueles lugares. Não, busquem pelo conhecimento da verdade, pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o único livro que cada um precisa de estudar por si, para poder seguir. Não sigam o que o homem simplesmente diz. Se o homem diz alguma coisa, vai confrontar com aquilo que está escrito aqui na Bíblia. Muitas pessoas têm sido enganadas por esses falsos profetas. Por quê? Porque não estudam a Bíblia. Algumas dessas pessoas estudam de forma contrária, viram a Bíblia. Estudam para o seu próprio interesse. Não estudam com o espírito humilde para compreender a vontade de Deus. O verdadeiro Espírito Santo não promove o ego nem lucro. Promove humildade, serviço e obediência à palavra de Deus. Não promove essas coisas que esses homens têm estado aí a propalar nesses dias que correm. Então, o falso reavivamento, amados irmãos, ele está a preparar o mundo para o engano final. Esse falso reavivamento religioso não é um fenômeno isolado. É o instrumento principal de Satanás para unir as religiões de todo o mundo. E por detrás do entusiasmo emocional há um movimento que busca eliminar as diferenças doutrinárias em nome da paz global e da unidade espiritual. É isso que está por detrás disso. E nós temos visto o papado a correr atrás dessas questões. Os líderes de todo o mundo a correrem atrás dessas questões. Esses todos ali estão a serviço desse mesmo sistema e o objetivo é de enganar homens e mulheres através deste falso reavivamento. O Papa Francisco foi um dos grandes mentores desta agenda de encontros interreligiosos, onde se apelava à união entre os cristãos, entre as religiões, entre cristãos, muçulmanos, hindus, para salvar o planeta. É isso que eles têm estado a dizer. Nós temos que estar unidos para podermos salvar o planeta. Salvar o planeta do quê? A pergunta é esta. Das devastações que estão a acontecer na natureza. Quem manda devastar a natureza? Quem está a destruir a natureza? Quem manda cortar as árvores? Tudo isso faz parte de um plano manhoso, de um plano bem orquestrado. Se nós não nos apegarmos ao que a Bíblia diz, seremos enganados. Então é importante percebermos, amados irmãos, que essa unidade desprovida da verdade bíblica é o mesmo espírito que levará ao decreto dominical e à adoração forçada. E o Espírito de Profecias, o livro Grande Conflito, na página 464, diz o seguinte: sob o disfarce de um reavivamento religioso, Satanás procurará estender a sua influência sobre o mundo cristão. Então estamos a ver que as multidões confundirão poder demoníaco com poder divino. E muitos aceitarão falsos sinais como prova da aprovação de Deus. O verdadeiro reavivamento não começa nas multidões, mas começa no coração. Começa quando o crente reconhece o seu pecado e se lança aos pés da cruz.
O livro de 2 de Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus. Veja que esta união que tem sido incentivada pelos papas e outros, mesmo os presidentes que governam as nações que estão por detrás dessas agendas, esse plano tem como objetivo principal levar homens e mulheres ao pecado nacional, fazer com que os homens transgridam a palavra de Deus. Então, o verdadeiro Espírito Santo convence o homem do pecado. O pecado é transgredir a lei de Deus, como está escrito em 1 João capítulo 3, verso 4. E a lei de Deus é composta por 10 mandamentos. Dentre eles está o sábado. E eles querem fazer com que os homens, de forma obrigatória, guardem o domingo. E veja que o domingo não está na Bíblia. Estão a ver? Então, este é o objetivo deles, de levar as pessoas a cometer o pecado nacional, o pecado universal, quer dizer, levar homens a pecarem de forma massiva. Cada um precisará de tomar a sua própria decisão, se vai ficar do lado de Cristo ou do lado de quem? De Satanás. Porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, conduz à obediência e desperta o amor pela verdade. Não busca aplausos, mas santificação. Não promete prosperidade terrena, mas pureza espiritual. O Espírito de Profecias, no livro Caminho a Cristo, na página 58, diz assim: quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos são levados cativos à obediência a Cristo. Então, quando as pessoas são levadas a desobedecer a Cristo, ali não é o Espírito de Deus que está a comandar, é o próprio demônio. Então, eu gostaria de ler aqui uma citação profética que está no livro Eventos Finais, na página 119, na versão digital, no subtítulo que fala sobre falsos reavivamentos. Escutem o que o Espírito de Profecias diz. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a ser dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitam a verdade pensem que Deus está com eles. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra e antes que chegue o tempo para tal avivamento, esforçar-se para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção espiritual de Deus foi derramada, manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Há um incitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmos e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é otorgada a bênção de Deus. Veja aqui, mesmo a música, nesse tempo, tem sido utilizada como um laço neste falso avivamento. Tem havido barulho, gritarias, uso de tambores nas igrejas, baterias, um barulho extremo. Além disto, o falso falar em línguas. Eu tenho um vídeo que falei sobre essa questão de línguas estranhas, não é? Como se tem dito, a maior parte dos movimentos pentecostais tem estado a propagar isso. Que uma das grandes provas de que o Espírito Santo está em ti é falar em línguas. Começa a falar coisa que mesmo a pessoa não sabe o que está a dizer. Não faz nenhum sentido. Isso tudo faz parte deste grande plano de Satanás. Então precisamos tomar providências disso. Eu aconselho a vocês a procurar por esse livro, Eventos Finais. Leiam todo o livro. Mas sobre o que eu estou a falar, podem ler este subtítulo que fala sobre o falso reavivamento. Vocês perceberão o que lá está escrito. Amados irmãos, como filhos de Deus, vivemos à beira do grande clímax da história humana. Enquanto o falso reavivamento cresce, Deus está a preparar o seu verdadeiro povo. Um povo humilde, fiel e fundamentado na palavra de Deus. Não busquemos por sinais nem milagres, busquemos pela santidade. Não sigamos homens, sigamos a Cristo. E quando o verdadeiro Espírito Santo for derramado, não haverá confusão, mas reforma, arrependimento e poder para testemunhar a respeito de Cristo. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda discernimento para reconhecer o falso reavivamento e coragem para permanecermos firmes na verdade, mesmo que o mundo inteiro esteja a seguir aquilo que está errado, mesmo que o mundo inteiro esteja a ser enganado pelo inimigo das almas. Precisamos de estar sempre do lado de Cristo. Que o Senhor Deus vos possa abençoar. Até a próxima.